Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História. Sejam todos bem-vindos. O ano promete, o ano de vocês. E aí, ó, estamos na reta final, estamos nos preparando para fazermos o Enem. É isso mesmo. Então, todos os conhecimentos que vocês obtiveram no primeiro ano, no segundo ano, ou seja, em todo o ensino médio, agora no terceiro ano, vocês vão colocar em prática no dia da prova do Enem, tá bom? Desde já, eu desejo sucesso para vocês. Eu não desejo sorte, porque sorte é para quem não estudou. Eu só desejo sucesso, tá certo? Então, enquanto isso, vamos manter aqui nosso padrão de abrir o caderno, colocar a data de hoje da aula, depois do título da aula e procurar anotar tudo que eu estiver falando aqui, tá bom? Para quê, professor? Para quando você for fazer o estudo para a prova, você terá no seu material o resumão. E também você dá uma papirada aí para fazer a prova do Enem. Terceirão, sejam todos bem-vindos. Um forte abraço para todos os nossos alunos, campesinos, indígenas, quilombolas, da zona rural, para todos os nossos amigos professores que estão aí na ponta nos ajudando. Sinto todos abraçados por mim, tá bom? Joga na tela, nossa aula de hoje é a aula 5.1. Olha só que tema magnífico que nós veremos hoje. Aula 5.1, Artes, Ciência e Ideologia na Belle Época. Ou época boa, tá certo? Bom, como título principal, temos aí subtítulo: A Era do Progresso e do Otimismo. A Revolução das Vanguardas Artísticas. Diálogo com a arte africana. Antropologia entre racismo e ciência. Nós temos 4 subtópicos que veremos a partir de agora. Aí, para começar, eu tenho aqui as habilidades que você tem que saber relacionar o trabalho com as formas de poder, compreendendo sua importância nas transformações históricas. E 2, tu deves compreender e relacionar as diferentes formas de organização da vida social e das relações de poder. Feito isso, é só correr para o abraço. Arte, ciência e ideologia na Belle Época. Senhores, observem o estilo de vestimenta dessas autoridades, desses personagens. Nós estamos aí, século XIX, na Europa, França, Inglaterra, ou seja, Paris, Londres, os homens de destaque da sociedade. Vocês vão entender como que essa classe ela vai acabar conquistando um espaço, ainda mais no que se diz respeito às pesquisas, tá bom? Olha lá, por que o termo Belle Époque? É uma expressão de origem francesa, que significa literalmente bela época, ou época bela, ou época boa. Esta expressão, criada para designar um período da história da Europa marcado pela paz, aproximadamente entre os anos de 1871, quando teve fim a Guerra Franco-Prussiana, em julho de 1914, quando começou a Primeira Guerra Mundial. Compreendendo um total aí de 43 anos. Esse período ficou caracterizado, sobretudo, pela expressão e progresso tecnológico, também científico e cultural. Sabiam disso? Nossa, professor, 43 anos, pois é, após. Então, se eu tenho aí, desde 1871 até 1914,
43 anos de um período vivido pela Europa. Ou seja, não se tinha em mente uma futura guerra que iria acontecer aqui. Iria até 1918. Certinho? Bom, vamos entender melhor. O período da Bela Época foi uma fase de grande otimismo entre a população dos países como a França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido e entre outros que aproveitaram este período para desenvolver em âmbito econômico a tecnologia e também enaltecer o lado cultural. Todos esses avanços fizeram com que a população desses países restaurassem, olha só que legal, a crença em dia. É isso mesmo. Nossa, aí de repente eles serão surpreendidos pelo primeiro conflito mundial. A Guerra Franco-Prussiana, que vocês viram agora há pouco, isso deixava a Europa em mais lençóis. Essa pressão psicológica, esse conflito que estava acontecendo, você não tinha condições de relaxar. Logo após esse conflito, em 1871, aí vai haver uma certa estabilidade europeia. Aí é quando a população começa a usufruir dessa estabilidade, aproveitando mais. Aí isso depois vai ser quebrado com o início da Primeira Guerra Mundial. Então, quando você tem um certo período de estabilidade, acaba tendo a crença de um futuro melhor. Mas vejam, isso pode ser quebrado momentaneamente. Imagine que o ano passado, aliás, o país, o governo que pretende fazer algo, ele vem estudando há tempo. Eu coloco para vocês, por exemplo, o caso da Rússia com a Ucrânia. Desde 2014, quando a Crimeia foi isolada, se tornou independente, os russos não aceitaram, mas ficaram remoendo. Há quanto tempo esse conflito com a Ucrânia estava preparados? Quando começaram a haver a movimentação de tropa, e como começaram a dizer que seria um ensaio, logo os caras tomaram a Ucrânia, invadiram as principais cidades, matando civis. E hoje, se não me engano, são 56 dias de conflito. E parece que o mundo já se acostumou com isso. Pessoas estão morrendo, território está sendo tomado, mas para quem está no conflito, a tensão é muito grande. Então, vamos pegar como parâmetro essa guerra da Rússia com a Ucrânia. De pensar que no passado, em 1861, essa estabilidade trazia um certo conforto para a sociedade. Aí é quando aproveitaram na evolução tecnológica, na evolução da economia, né? Ou seja, passaram a ter outras prioridades. A era do progresso e do otimismo. Professor, o que de fato vai levar essa era do progresso? É a crença que o amanhã será melhor do que hoje e do que ontem. Se eu faço uma projeção para o futuro, eu estou sendo otimista. Eu acredito que vai acontecer. Agora, quando não há essa projeção, eu sou pessimista. Eu não creio que vai melhorar. Mas aí, a Europa em si, ela está passando por esse processo. Olha o Arco do Triunfo lá em Paris.
É igual o que aconteceu com a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando os soldados voltaram da guerra, é que eles começam a, de fato, constituir família. Porque imagina você estar na família, você casou, tem 1, 2, 3 filhos, pensa que não você vai para a guerra. É complicado. Então isso remete muito ao histórico de cada país, de cada nação. Certo? No âmbito tecnológico, irão surgir inovações como o telefone, o telégrafo sem fio, o cinema, o automóvel, o avião, a fotografia, senhores, os bondes elétricos, o fonógrafo, o gramofone, além de máquinas de diversas ordens. Quando se fala âmbito tecnológico, tudo bem que você fala, poxa, mas isso aí foi o princípio de tudo. Você imagina a criação do primeiro telefone, o telégrafo sem fio que vai chegar aqui em Rondônia em 1909, o cinema, o automóvel, né? E tantos outros áreas tecnológicas, benefícios tecnológicos que irá trazer para a humanidade. Claro que de lá para cá, tudo isso melhorou, e muito, muito mesmo. Todas essas diversas ordens, elas contribuíram para transformar o hábito de vida e pensamentos das pessoas. Todo esse desenvolvimento possibilitou a mecanização do trabalho, que antes era manual em sua maior parte. Ok? Em sua maior parte. Tudo bem. Daí, senhores, o que tem que observar é que todo esse progresso que vai surgir ali no século XIX vai chegar no século XX com mais modificações, transformado para a atualidade. Hoje, por exemplo, a internet, ela está a 1000 por hora. No século XXI, melhorou mais ainda. Você imagina o primeiro dirigível sendo testado em Paris. E Alberto Santos Dumont, o nosso grande aviador, vai fazer o experimento com o 14 bis. Aí fica aquela briga se foi o Alberto Santos Dumont ou se foram os irmãos americanos que fizeram o primeiro voo. Mas o Brasil tem esse orgulho desse brasileiro que acabou nos levando para os rankings mundiais. Olha aí o primeiro telefone. Consequentemente, facilitou a produção de uma série de bens de consumo, especialmente produtos do ramo alimentício. Historicamente falando, também foi nesse período que os trabalhadores assalariados começaram aí a reivindicar direitos, organizando-se em sindicatos e também em partido político. Lembrando, senhores, que esse primeiro telefone que surgiu na Europa, em uma exposição na França, ele foi apresentado por Graham Bell. E Graham Bell, ao fazer esse experimento, sabe quem foi o cara que experimentou? Dom Pedro II. Naquela feira de tecnologia, Dom Pedro chegou próximo, vem para mim, Dom Pedro chegou próximo de Graham Bell, que não conseguia vender, estava ali, era um produto novo. Dom Pedro, curioso, participou dessa feira. E aí o Graham Bell pediu que ele colocasse uma parte do ouvido e se distanciasse. Assim, uns 20, 30 metros. Graham Bell falou, alô? Dom Pedro se assustou.
essa coisa fala. Olha só que legal. O exemplar número 1 do telefone criado por Graham Bell se encontra hoje em cima da escrivania de Dom Pedro II, lá em Petrópolis. Ele ficou tão entusiasmado, tão alegre com aquele instrumento, que resolveu comprar e trazer para o Brasil. Incrível. Dom Pedro, na verdade, ele incentivou Graham Bell a continuar com o progresso dele, que era a tecnologia do telefone. Que legal, né? Continua no tela, vamos lá. Na sequência, eu tenho as exposições universais, celebravam-se a cultura e o progresso tecnológico, considerado as principais conquistas do homem civilizado. Cinematógrafo era um desses requisitos aqui. Olha só, em uma tela gigante, era exibido o filme de Louis Lumière, mostrando a grande novidade do momento. E eu lembro que o primeiro filme, os caras viram o trem vindo em direção da plateia, aquele efeito, e as pessoas correram para não serem atropeladas pelo trem. Muito louco, cinematógrafo dos irmãos Lumière. O telégrafo sem fio, esse chegou aqui em Rondônia, pelas mãos do Marechal Rondon, de 1907 a 1909. A descoberta das ondas eletromagnéticas pelo inglês Maxwell e os estudos efetuados pelo alemão Hertz, que comprovou as suas teorias, permitiram a Guglielmo Marconi considerar a utilização do espaço para a transmissão de sinais, conseguindo-se, assim, maiores alcances em zonas de ondas, as ligações físicas. Era impossível no mar. Surgiu assim a telegrafia sem fio. Inclusive aqui em Rondônia, os índios chamavam de a língua mariana, porque quando você estava nesse aparelho manuseando, você mandava os códigos e você escutava barulho passando pelo fio. Barulho. E os índios chamaram de língua mariana, que era o telégrafo sem fio. Só que quando o telégrafo ele chega em Porto Velho em 1909, ele já estava ultrapassado. Por quê, professor? Porque a Madeira Mamoré já possuía o telefone. Era uma empresa gigantesca, poderosa. Então, o nosso telégrafo chega de fato obsoleto. Paralelamente à bela época, se desenvolvia nos Estados Unidos, após a recuperação da crise econômica de 1873, no Reino Unido, pós-era vitoriana, a Alemanha do Kaiser Wilhelm I e II, e na Rússia de Alexandre III e de Nicolau II. No Brasil, especificamente, esse período ficou marcado na cidade de Fortaleza, de Manaus e também do Rio de Janeiro. Sobretudo após a proclamação da República, em 1889. E aí eu chamo a atenção para você, aluno, do Teatro Amazonas, em final de construção em 1901. Começa, na verdade, em 1888, ele conclui em 1896, mas na questão finalizada mesmo em 1901, tá? O Teatro Amazonas, imaginem vocês, no final do século XIX, em plena selva amazônica, ter um monumento dessa qualidade, de primeiro mundo. Aqui funcionava os barões da borracha. Os caras tinham poder. Por outro lado, eu tenho o Teatro da Paz em Belém.
Havia essa disputa aqui na Amazônia. Quem era mais civilizado, Manaus ou Belém? Manaus tinha o Teatro Amazonas, lindo, mas muito lindo, de 2 andares. E observe, aluno, a mesma estrutura, o mesmo design do Teatro Amazonas é o Teatro da Paz em Belém. A única coisa que diferencia é essa cartela. Essa cartela aqui, ó, ela é meia-lua, enquanto a outra, ela é triangular. Ah, e a cúpula também. A cúpula, né? Não tem aqui em cima a cúpula. Olha aí, tem essa aqui, ó. Né? Mas o design externo é idêntico. Essa foto eu tirei, eu não conhecia Belém, eu fui conhecer pessoalmente, e eu fiquei ali mais de 2 horas, em frente ao teatro, contemplando. Nossa, é muita riqueza. E esse Teatro da Paz está bem no centro de Belém. Incrível. Né? Então, havia essa disputa. Qual seria a Paris dos trópicos? Se era Belém ou se era Manaus. Os barões da borracha usufruíam das melhores peças teatrais do mundo. O que acontecia em Londres, em Paris, também acontecia aqui em Manaus. E olha que era só selva, mas a extração da borracha estava no auge. Ok? Vamos lá. A revolução das vanguardas artísticas. Quem é a vanguarda artística? Todos esses avanços não poderiam deixar de afetar as artes. Os movimentos e vanguardas artísticas foram se moldando aí no final para criar uma nova forma de representar a natureza ou a realidade. Diferente daquela da qual a fotografia já era capaz de fazer. Vejam, percebe-se que esse movimento, como o impressionismo e o expressionismo, acaba chegando na sociedade. O tipo de pintura que começa a serem expostos, criado, inventado, tudo isso foi uma geração. A gente sabe disso. E essa geração, com o tempo, ele vai melhorando. A gente sabe, houve um progresso. Vejam, o nome impressionismo deriva de uma obra de Monet, chamada de Impressão. Nascer do Sol, em 1872. Ele pega, do jeito que ele olha a natureza, ele consegue refazer num pincel. Pintar. Hoje, claro, com uma técnica, você consegue fazer bem melhor. Mas essas primeiras pinturas... E quando se fala uma obra de Monet, nossa, sai muito caro. Questão de milhões. Observe uma obra dessa daqui. Então não dá nada. Mas em se tratando do período que ela foi pintada, que ela foi construída, dependendo da pessoa que constrói, isso vale milhões. São os primeiros artistas que deixaram suas marcas na história. É isso que é interessante. No olhar de uma pessoa leiga, ela não vai saber definir uma obra de arte de grande proporção. Veja, um rabisco já tem muito o que falar. Olha essa outra. O Grito, de 1893. Certo? O expressionismo e não impressionismo. O expressionismo surgiu na Alemanha em meados de 1905. Por isso, é também chamado de expressionismo alemão. Edvard Munch é considerado o precursor
do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito. Ela representa uma das mais emblemáticas, o movimento do expressionista. A expressão do susto, do pavor, a boca aberta, os olhos arregalados, tudo isso é uma característica da expressão humana. Claro que hoje, com as técnicas, você faz um rosto muito mais perfeito. Mas o brincar das cores, dos movimentos, dos traços, é que vai deixar a obra muito cara. E olha, essa obra, ela está super avaliada. Sabia? Bom, outras vanguardas artísticas que compunham o período modernista foram criadas de modo a se adaptar e também a enaltecer as mudanças culturais, as mudanças tecnológicas e também ideológicas predominantemente daquele período. O movimento futurista, criado por Giacomo Balla, exemplifica bem essa exaltação, né? O futurismo voltava-se somente para o futuro, pregando o rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e também a energia. E aí acaba entrando vários outros elementos que vão compondo toda uma estrutura de obra de arte. Digo e repito, vai depender muito da época que está sendo criado essas obras. Vai depender também do próprio artista, de como ele transfere essa expressão. Por isso que é muito interessante. Claro que tem pessoas que conseguem fazer uma cópia autêntica de uma obra de arte. Os mesmos traços e etc. Agora, observe, nós vamos partir para as obras de arte africana. Quando eu menciono um diálogo com a arte africana. E aí você vê nessa expressão dessa carranca. Eu posso pegar o tronco de uma árvore e começar a esculpir um rosto, eu dou uma expressão para esse rosto, e aí, claro, surge a obra de arte. As máscaras sempre foram as protagonistas indiscutíveis da arte africana. Cara, aí você consegue ver um número extraordinário de máscaras, que também chamamos de carrancas. Vários e vários e vários modelos. Vejam, durante muito tempo, a produção artística africana ela foi excluída da história da arte, de acordo com o pensamento racista predominante, que não aceitavam. Isso especificamente na Europa do século XIX e início do século XX. A arte africana era primitiva, produzida por povos bárbaros e que os europeus o achavam inferiores. Olha só esses artefatos africanos. Eu tenho um cocá, eu tenho roupa, eu tenho escudo, enfim, eu tenho vários produtos que remetem à cultura africana. Nas primeiras décadas do século XX, a pintura realista passou por uma crise na Europa. Muitos artistas desejavam transformar e romper com a arte acadêmica. Dessa maneira, o contato com artefatos africanos, levado pelos viajantes e exploradores que haviam visitado o continente, possibilitou aos artistas europeus um novo olhar sobre aquele continente africano. Aqui vocês observam uma pintura realista. É como se pegasse uma fotografia e reproduzisse a mesma imagem. Daí o termo realismo. Caraca, é quase real.
Exatamente. Olha a língua do cachorro. Enfim, os detalhes é que vão fazer a diferença. Alguns artistas, como o poeta Guilherme Apolinari e os pintores Henrique Matisse e Pablo Picasso, encantados com essas peças, reconheceram as obras africanas como objeto de admiração e também de inspiração. Vejam, senhores, olha essa obra de arte de Pablo Picasso. Uma pessoa hoje, da atualidade, consegue desenhar até melhor. A pessoa vai, desenha, faz uma caricatura, é arte? Só que não vende. Pode até vender para alguém que é apaixonado, mas tem gente que faz uma obra melhor do que Pablo Picasso. Mas é o nome Pablo Picasso. Pablo Picasso deixou muitas obras. Obras dele que valem milhões. Milhões. Teve até uma briga recentemente que ele tinha algumas obras que ele tinha começado, não tinha terminado, ou terminou as obras, mas não gostava daquela obra. E ele pediu para o seu assistente jogar fora. O assistente, então, pegou uma carroça, encheu desses quadros e falou assim, eu não vou jogar fora, vou levar para casa. E guardou no porão. Pablo Picasso morre, o assistente dele morre, pessoas irão morrer. Então, os netos, bisnetos desse assistente, fazendo uma varredura no porão da casa, encontraram essas obras. Quem assinou? Pablo Picasso. E a família do Pablo Picasso recorre na justiça para poder rever a obra, dizendo que ela tem sido roubada. Quem vai provar? Claro que os atuais descendentes vão querer ter a obra de volta, mas acabaram perdendo, porque de fato foi comprovado que ele jogou a obra fora. Então, em geral, as peças africanas, elas eram compradas ou trocadas por pesquisadores, sendo eles geógrafos ou etnógrafos, roubadas ou pintadas por agentes coloniais, ou até mesmo produzidas por africanos, com o objetivo de comercializá-las para vender aos europeus. Levadas para a Europa, as peças passavam a compor os acervos de museus ou eram vendidas em antiquários. Ou seja, começou a ter um mercado dessas obras africanas, de todas as espécies. Se vendiam, se negociavam, se trocavam. Agora, nós podemos partir para a antropologia entre racismo e ciência. Nossa, vamos entrar numa questão emblemática. O processo imperialista da conquista da África e da Ásia pelas potências europeias foi sustentado por explicações ideológicas que ocultavam os interesses econômicos imediatos. Assim, muitos cientistas do século XIX aproveitaram a teoria da evolução das espécies, criado ali pelo Charles Darwin, para formular o chamado darwinismo social. Nas pesquisas que Charles Darwin fez, caminhando pelo mundo, ele chegou a ter uma impressão na evolução da espécie. Acaba se mantendo vivo o mais forte da espécie. Então é um estudo muito bacana que até hoje tem dado assim direcionamento a outras pesquisas. Vejam, o darwinismo sociais defendia a ideia de que as sociedades se modificavam, se evoluíam ao longo do tempo. Segundo a visão de Charles Darwin, cada povo se encontrava num estágio de evolução, que poderia ir do selvagem ao bárbaro. O mais baixo até os mais civilizados, ou até o mais elevado. Darwin também passou a distorcer a teoria
Também distorcendo a teoria de Charles Darwin, inventou-se o conceito de raça como categoria biológica e difundiu-se a ideologia da superioridade racial e da existência de diferenças psicológicas, morais e intelectuais dessas raças. O racismo foi utilizado para justificar a expansão do imperialismo, pois propagava a ideia da superioridade da raça branca em relação aos outros povos. Além disso, vejam só, partindo do princípio de que as sociedades tradicionais da África, da Ásia e da América viviam em um estágio primitivo da história humana. Os revolucionistas sociais, eles defendiam a suposta missão dos europeus em levar, olha só, a civilização aos bárbaros e também aos selvagens. Chegou nesse ponto. Os trabalhos de Franz Boas e Marcel Mauss, entre outros, mostraram que todos os seres humanos integram com o mundo da mesma maneira, por meio de complexo sistema simbólico. Vejam, não havendo apenas uma forma correta ou civilizada de se viver. As conclusões da antropologia cultural foram posteriormente confirmadas pelos estudos de genética humana. Os seres humanos não podem ser divididos em raças, pois todas as pessoas, elas participam do mesmo genoma e, portanto, apresentam as mesmas capacidades e também as mesmas potencialidades. Podemos concluir que todo esse entusiasmo, do qual até os dias atuais colhemos frutos, também rendeu muitas disputas por dinheiro e por poder, culminando aí na Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1918. Bom, infelizmente, muitas invenções desse período de ouro foram utilizadas como tecnologia de armamento, a chamada Belle Époque, que nós acabamos de ver na aula de hoje. Essa é a nossa conclusão. Toda a tecnologia que foi criado para o movimento do século XIX, já vem para mim. Todo o movimento que foi criado durante o século XIX, o progresso, a tecnologia, a questão cultural, isso vai culminar, isso vai funilar na Primeira Guerra Mundial, que vai de 14 até 18. A questão do cinema, a questão do cinematógrafo, do avião, do telefone, enfim, essas invenções do século XIX serão colocadas em prática agora no século XX. Especificamente, no caso ali da Primeira Guerra Mundial, e vai ser melhorado durante a Segunda Guerra. E os dias atuais melhorou mais e mais e mais ainda. Tá certo? Meus queridos, essa foi a nossa aula e eu aguardo vocês no nosso próximo encontro com esse mesmo gás, com esse mesmo entusiasmo. Lembrando que terceirão, tá bom? Rumo a universidades. Sucesso! Tchau, tchau!